campo só por causa do Esse é o pastor que tem a vocação. Certo? Entendi. Agora, habilidade inata. A igreja não consiste só do espiritual, como nós já dissemos aí atrás, em que os pastores eram somente espiritual. A igreja hoje ela tem o seu âmbito administrativo. Então, no âmbito administrativo, você tem que conhecer de administração, de construção, de economia. Você tem que conhecer, às vezes, até de medicina, né? Psicologia. Psicologia. Você não tem que ser tudo isso. E nem deve ser um cargueiro para carregar tudo isso. Mas você tem que conhecer. Isso aí são habilidades inatas. Agora, aí vem o quê? O conhecimento. Ora, se você é médico, você busca teoria. O que você faz? Você tira lá 5 anos e mais um tempo de residência para ser um médico. Como que você vai ser pastor e não foi estudar? Como que você vai se apresentar diante de um juiz, diante até de uma pessoa semi-analfabeta? Se você não tem conhecimento. Se você mistura, desculpa falar o termo aqui, tá bom? Galho com bugalho. Certo? Você começa a falar sobre Moisés saindo do Egito, fala da vinda de Jesus, já fala do Judas que traiu, você faz uma miscelânea. Como é que você, não tendo conhecimento, você vai tratar com as profecias falsas, com os falsos profetas, com os falsos mestres, se você não sabe rechaçá-los? Então, o conhecimento não é o estudo que vai te fazer pastor, mas você na condição de chamado, na vocação de chamado, você tem que adquirir o conhecimento que é peculiar ao trabalho do pastor. Uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, isso pode ser entendido como um sinal, né, que aquela pessoa pode ser um pastor, né? Exato. Ou, como a Bíblia fala de diversos dons, fala do pastor, fala do mestre, fala do profeta, não é? Do evangelista, do apóstolo. De repente, aquela pessoa estudiosa, ela não vai ser, na acepção da palavra, um pastor, administrador, que vai administrar um campo com 10, 15, 200. Fala do mestre também. De repente, ele vai ser um mestre. É. De repente, ele vai ser um apóstolo. O que é ser um apóstolo? Um enviado. Ele vai ser enviado com uma missão específica. De repente, ele vai evangelizar nos Estados Unidos. Então, ele lá tem que ter uma cultura mais refinada. Se ele vai evangelizar na África, com todo respeito aos africanos, mas não precisa ter uma cultura tão refinada. Você vai ter que ter mais amor, mais assistência, não é? E vai ensinar gradativamente. Então, cada lugar exige, né, um grau de cultura. Então, esse conhecimento, e mais também, né, pastor Rodimarques? Hoje, com o avanço disso aqui, da tecnologia, do conhecimento, quem não ler, vai ficar para trás. Quem não se atualizar, de repente o pastor não lê, não atualiza, não estou fazendo nenhuma crítica, mas é a realidade. Os membros da igreja, quem é o membro da igreja? Um médico, um advogado. Meu filho, com 30 anos, é um dos mais eficientes advogados em Hortolândia, na área do direito imobiliário. Ele vai lá ouvir o quê? Uma pessoa dizer nada com nada? Então, o estudo, o conhecimento da membresia e dos ouvintes que tão dignamente vão lá na igreja, vão cobrar daquele pastor um conhecimento. Então o pastor tem que ter essa responsabilidade. O pastor tem que tirar tempo para orar, para descansar, etc. Mas o pastor tem que ler e tem que se atualizar. E o pastor não vem me dizer que não sabe usar a tecnologia. Ele tem que saber. É um compromisso diante da sociedade. É imperativo. E